alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Bom dia. Deus abençoe a todos nós neste momento de culto, onde temos novamente esse encontro com Deus, com a sua palavra, onde Ele nos traz ao coração palavras que curam, dando perdão, dando a salvação, o fortalecimento na fé e orientação na vida. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe. Nós cantaremos o primeiro hino, Exultantes te adoramos. Em pé, fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para confessar os nossos pecados, e olhando nos textos que nós vamos acompanhar e ler daqui a pouco no culto, nós encontramos lá na carta, no Salmo número 4, as seguintes palavras: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Isso queremos também ter agora, à luz da palavra de Deus, olhar nos mandamentos de Deus e analisar, examinar a nossa vida, onde vamos então constatar o nosso pecado, o nosso erro. Também diz assim:
na carta de João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 4, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. E aí não importa qual que é o pecado, às vezes a gente bota uma categoria talvez maior ou mais grave de uns pecados em relação aos outros, mas não importa, por mais simples ou por mais hediondo que seja o nosso erro, é pecado. E assim percebemos que somos pecadores e temos que assim confessar a Deus os nossos pecados. Na leitura de Atos 3:19 diz assim: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então, examinando a nossa vida, constatando que somos pecadores, quebramos a lei de Deus, nos resta confessar a Deus e em arrependimento pedir perdão, e assim Deus nos perdoará em seu Filho Jesus. Juntos vamos fazer a confissão com a seguinte oração: eu, pobre pecador, confesso diante de Deus que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira espiritual, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, ganância, inveja, ódio, ciúmes e outros pecados que meu Deus conhece tão bem e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Ó Deus, confio na tua graça revelada em Jesus Cristo e suplico que me perdoe todos os meus pecados e conceda o teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a ti, meu Pai Celestial. Amém. Também diz assim na palavra de Deus, na leitura do Evangelho de Lucas 24, versículos 46 a 47, Jesus diz: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações. Portanto, como ministro da palavra de Deus, e em seu nome anuncio a cada um de vocês o perdão de Deus em Cristo, declarando-lhes: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Perdoados e alegres por causa deste perdão que Deus nos dá, nos dando assim uma consciência em paz, queremos render ao nosso Deus o Salmo número 4, e assim também, a partir desse momento, ouvimos e acompanhamos as leituras bíblicas que guiam a nossa vida no caminhar com Cristo e numa vida santificada. A leitura é de forma responsiva. Diz assim o Salmo número 4: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos.
examine a sua própria consciência, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e ou com bondade. Mas a fidelidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos cantar o próximo hino. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. as leituras bíblicas que vamos acompanhar, lembrando que nesse período depois da Páscoa, não temos leituras do Antigo Testamento, mas sim de Atos dos Apóstolos, onde é o livro escrito por Lucas, que traz os passos e o início da igreja cristã, e o foco está no testemunhar a ressurreição de Jesus. O Cristian vai nos dirigir esta leitura de Atos 3, 11 a 21.
Livro de Atos, capítulo 3, versículos 11 a 21. A mensagem de Pedro no templo. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu a glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, o que Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, e também para que os tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, e também para que os tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas essas coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Próxima leitura, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 7. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tenha essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Muito obrigado, Christian. Até aqui então as leituras de Atos e a Epístola. Próximo hino que cantamos sobre a palavra de Deus, que estamos meditando, Santa Bíblia, meu prazer.
a leitura do Evangelho, registrada em Lucas 24, versículos 36 a 49, onde Jesus aparece aos discípulos no domingo da Páscoa. Ficamos em pé e acompanhamos a leitura do Evangelho, que diz: enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. E depois disse: enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. É aqui a leitura do Evangelho. E juntos, com as palavras do credo niceno, vamos confessar a nossa fé cristã em nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos o próximo hino: Ninguém tem maior amor.
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, nesse que marca o segundo domingo depois da Páscoa, mas é o terceiro domingo na Páscoa. O texto que nós ouvimos hoje do Evangelho, ele se localiza num contexto em que é o dia da ressurreição, é o domingo da Páscoa, onde as mulheres foram lá no túmulo e ele estava vazio. Aí o anjo disse que Jesus tinha ressuscitado. Neste mesmo dia, e aí é o contexto, Jesus aparece a 2 dos seus seguidores no caminho a Emaús. Eles estavam caminhando, conversando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, a morte de Jesus, e de que o corpo tinha desaparecido. Então Jesus aparece com eles andando, só que eles não percebem que é Jesus. E Jesus então começa a conversar, mas não era isso que estava escrito na Bíblia, no Antigo Testamento? E aconteceu exatamente isso. E lá pelas tantas, em algum momento, eles perceberam que era Jesus. E aí então Jesus já não estava mais com ele, desapareceu. E agora então, o nosso texto de hoje, ele aparece lá com eles, onde eles estão trancados. Esse inclusive foi também o texto do domingo passado, só que conforme o Evangelho de João. E aí então Jesus tranquiliza eles, estão com dúvidas, estão com medo, dizendo: a paz esteja com vocês. É sim, a gente se questiona: mas como assim? Apareceu lá com aqueles discípulos e quando vê sumiu e entrou aqui agora nessa sala trancada, é um fantasma? Os discípulos também acharam, os discípulos de Jesus. E aí então Jesus até diz: toca em mim, diz o texto, né? Um fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Me dá aí alguma coisa para comer. Deram um pedaço de peixe. E assim eles foram tirando as dúvidas. Mas aí começa então o diálogo no nosso texto de hoje. E aqui é interessante, né, que Jesus então começa a falar, a explicar para eles que tudo o que estava acontecendo, de que ele estava vivo, ressuscitado, estava escrito na Bíblia. Não tinha o Novo Testamento ainda, não tinha sido escrito, mas o Antigo Testamento. Lá sim, diversos textos falavam a respeito daquilo que deveria de acontecer com o Messias. E quando a gente lê lá no texto de Lucas, que nem fizemos hoje, a lei de Moisés, os livros dos profetas e os salmos, isto é o Antigo Testamento. Tipo, Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não leem a Bíblia? Ou vocês não entendem a Bíblia? Ou não acreditam? Vocês percebem as diferenças? É algo que acontece mais ou menos hoje, né? Alguns não leem a Bíblia, alguns não entendem a Bíblia e alguns não acreditam nela. E é interessante que o fato de conhecer racionalmente, ler a Bíblia, não, eu faço a minha devoção, eu leio a Bíblia, eu li a Bíblia toda, mas isso sem a conexão com a fé, o crer no que realmente aconteceu, nada adianta. E vejam só que os discípulos andaram com Jesus. E aí vamos a esta afirmação de Jesus, mesmo que ela não esteja escrita lá, mas Jesus diz: olha, a Bíblia fala de mim. Cristo é o centro da Bíblia. O Antigo Testamento fala do Messias. Basta ler, vocês vão me encontrar lá. E é isso que acontece quando de fato lemos o Evangelho à luz do Antigo Testamento.
que Jesus veio para cumprir aquilo que Deus havia mandado. Mas ainda assim, continua Jesus: eu estive com vocês, eu andei com vocês, eu falei para vocês, eu ensinei todas as coisas, e parece que vocês não prestaram atenção. Quando a gente lê os evangelhos, Jesus diz o que deveria de acontecer com ele. Aqui se assemelha muito a quando a gente quer ensinar alguma coisa para alguém, né? E parece que não entra na cachola, né? Não entra na cabeça. Isso acontece, né? Quando a gente fala para os filhos, né? Ou o marido quer explicar para a esposa, é assim, desse jeito. Ou a esposa para o marido, e parece que, tu não entende, né? A gente até perde a paciência. Para quem é professor, então, nem se fala, né? Quem dá aula, né? Aí parece que não entra na cabeça. E olha só o que Jesus diz então: enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse o que tinha que acontecer. Acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito. Eu falei para vocês. E olha que eles andaram 3 anos com Jesus. Jesus fez diversos milagres e disse com todas as letras: eu vou ser preso, vou sofrer, serei morto, mas vou ressuscitar dos mortos. O que aconteceu na Páscoa. E aí, interessante que Deus tem que colocar a sua palavra na nossa cabeça, no nosso coração, nos dar o entendimento. E Ele faz isso por meio da ação do Espírito Santo. Ali o próprio Jesus é a palavra viva e abre a mente dos discípulos, né? Assim, não é tão literal, né? Imagina, tem que abrir a cabeça para botar lá dentro a Escritura Sagrada, para que assim a gente possa entender, seja inculcado, colocado dentro da nossa cuca, dentro da nossa cabeça, a palavra de Deus. Mas não só, como eu já mencionei, de forma racional, com entendimento filosófico, ou de qualquer outro, mas que esta palavra de Deus entre no nosso coração. Isso aqui meio que lembra, né, entrar na mente. Então Jesus abriu a mente deles. Essa é uma boa oração para fazermos sempre. Jesus, Deus, abre a minha mente, coloca na minha mente a tua palavra, a tua vontade, para me guiar, para me consolar, para me fortalecer na fé. Uma excelente oração para fazer todos os dias. Algo que não é fácil, viver essa palavra de Deus. Mas isso lembra muito um termo que a gente usa, e os mais jovens nem sabem o que significa, mas dizem, já repetem igual, né? Que é o caiu a ficha. Quando dá o estalinho, né? O caiu a ficha tem a ver com quando a gente não tinha celulares. Ainda tem alguns orelhões por aí. Aí tinha uma ficha, parecia uma moeda, e a gente colocava ali, discava o número, e quando alguém atendia, plá, caía a ficha, né? E aí a gente começou a associar isso, que quando entrava na nossa cabeça alguma coisa, caiu a ficha agora eu entendi. Pois é, aqui caiu a ficha na cabeça dos discípulos, porque Cristo abriu a mente deles, e ali colocou a sua palavra, e assim eles puderam entender a Escritura Sagrada. Que possamos assim também pedir a Deus para que Ele abra a nossa mente e nos dê certezas, tire as dúvidas. Os discípulos, imagina, andaram com Jesus, tinham dúvidas. Imaginem nós. Eles achavam que Jesus talvez fosse um fantasma. Como assim? Ele estava lá com os discípulos de Emaús e agora já está aqui numa sala trancada? Como assim? Como ele passou as paredes? Como ele aparece, desaparece? Ele é Deus, Ele tem poder, e agora Ele está ressuscitado, exaltado, glorificado.
e usando todo o seu poder. A gente vai ainda viver isso daqui a uns dias, a ascensão de Jesus, né? Como Jesus subiu ao céu? Como assim? Saiu flutuando, veio um helicóptero, um disco voador, sei lá, tem tantas teorias e pensamentos. Não, ele subiu ao céu pelo poder que ele tem, por ser Deus. Ah, mas como isso vai entrar na nossa cabeça? Peçam a Deus, peçam a Jesus, para que Ele abra a mente e nos dê a fé, e tire as nossas dúvidas, nos dê certezas em relação à sua palavra. Jesus também diz, nesse contexto, o que está escrito lá na Bíblia é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Isso está escrito e isto Cristo fez. É interessante assim, sobre a ressurreição de Jesus, a gente diz, eu digo isso, a Bíblia inclusive diz isso lá em 1 Coríntios 15, que quando vamos ressuscitar, teremos um corpo perfeito, né? Não terá mais doença, não terá mais problemas, dor, dificuldade, e o nosso corpo será bonito, forte, é o que a gente diz lá na sepultura, que é o texto de 1 Coríntios 15, quando nós temos o enterro. Não sei se vocês recordam disso. E aí é interessante que quando Jesus aparece ali, ele tem as marcas, né, dos pregos. Diz, olha aqui as minhas marcas, nos meus pés, no meu lado, nas minhas mãos. Ele não deveria de ser perfeito, sem essas marcas? Mas é interessante isso. Eu li um comentarista bíblico que escreveu o seguinte, que Jesus fez isso talvez de propósito, porque alguém ia duvidar que fosse, e os próprios discípulos duvidaram. E assim, diz esse comentarista, que através das feridas de Jesus, Ele cura as nossas feridas. Essas cicatrizes de Jesus são para curar as nossas dores. Olha só, pessoal, falo assim de coração para vocês. Duvido, por melhor que esteja a situação da nossa vida, tudo dá certo, está tudo bem na família, no trabalho, no estudo, na saúde, mas em algum momento, de alguma forma, o nosso coração está machucado e dói e sangra, dá um aperto. E Jesus sabe que nós temos, assim como os discípulos ali estavam com dúvidas, estavam com medo, estavam com o coração apertado, machucado, dolorido, estavam feridos. Então Jesus aparece e mostra as suas mãos, as suas cicatrizes, as suas feridas, para curar as nossas feridas, as nossas cicatrizes, que machucam, que dói, que nos tem lembranças marcantes, que nos carregam de emoção. Mas interessante que essas marcas de Jesus, essas cicatrizes de Jesus, querem curar o nosso pecado, a nossa maldade, nosso erro, a nossa culpa, que é algo muito mais importante e fundamental do que os nossos sentimentos. Nossos sentimentos, as nossas dores são importantes, e Deus quer curá-las, mas principalmente
quer dar o perdão. As marcas de Jesus nos curam a dor do pecado, que machucam em nossa vida. Isso tanto para quem foi machucado, como para quem machucou e reconheceu o seu erro. E especialmente as lembranças, as cicatrizes da culpa, que doem tanto. Jesus veio mostrar ressurreto para os discípulos que testemunharam isso e depois anunciaram, para também dar a cada um de nós, por meio da sua palavra, que pedimos a Deus para que coloque em nossa mente e nos dê a fé e tire as dúvidas, que nos dê o consolo, que nos dê a cura do nosso coração, dos nossos sentimentos, mas principalmente do perdão dos pecados, para que não duvidemos que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo no céu, nosso Deus vivo. Porque os discípulos anunciaram, agora nós somos discípulos também e anunciamos o Evangelho. Acho legal essa figurinha, né? Tem a Bíblia aberta, Jesus ali, cheio de coraçãozinho, e as pessoas estão anunciando, levando Cristo para todos. Jesus diz, e que em nome dele, em nome de Jesus, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações. E foi anunciado para nós, e por isso que agora nós também podemos falar deste Jesus que cura corações feridos e perdoa e dá a salvação. Fazemos isso assim no nosso dia a dia, eu e você, mas fazemos também como igreja, né? Vocês são testemunhas destas coisas, e assim como igreja, que somos todos nós, somos também inclusive a congregação São Lucas, levamos a palavra para o mundo, e assim testemunhamos Cristo para todos, para que possa acontecer o seguinte: tenhamos paz. Jesus diz que a paz esteja com vocês, que possamos colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Que esta paz de Cristo, esta certeza, este perdão, esta salvação, esteja aí no teu coração, na tua mente. Que Cristo mantenha firme esta fé em você. Amém. Na oração nós vamos incluir alguns pedidos e também aniversariantes desta última semana. No dia 12, o Jonathan Schmidt, o José Luiz Laufer. No dia 13, o Adilson Monteiro e o Gustavo Heinheimer e Vanessa Nagel. No dia 14, o Jeroni Hort, Maria Webler e Raul Georg. No dia 15, Alessandra Batista, Cristiano Pereira e Roana Georg. No dia 17, André Henke, Angélica Ott, Cláudio Bauer e Nilza Pereira. No dia 18, Kathleen Cordeiro e Raquel Carlos. Esses são os aniversariantes. Também incluímos aqui alguns pedidos. Ainda oramos para que Deus conforte, console os familiares enlutados da Adriana Bishop, que ocorreu na última segunda-feira, o enterro. E também, no mesmo dia, também foi o sepultamento e o falecimento do Paulo Gibbs, da congregação Cristo para Todos. Então, que Deus conforte e fortaleça a estes familiares.
Não sei se alguém gostaria de incluir na oração algum pedido. Ficamos em pé e oramos a Deus. Amado e querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome e Te agradecemos por Tua companhia em nossa vida, por Tuas muitas bênçãos. Derrama as bênçãos sobre os aniversariantes desta semana, conforta e consola aos enlutados, especialmente aqueles que sentem com saudades no seu coração o seu ente querido que partiu. Também lembramos aqui os familiares da Adriana Bicho e do Paulo Gibbs. Consola os seus familiares e os fortaleça na fé. Também, querido Deus, olha e cuida de todos os enfermos, os doentes, dê a recuperação de saúde a cada um e preserva a saúde de todos. Mantenha a todos sob a Tua mão poderosa e protetora. Dê-nos também a certeza, por meio da fé em Cristo, revelado na palavra, da ressurreição de Jesus. E que, porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar e ter a vida eterna, por Sua graça. Querido Deus, a Tua palavra, o Teu perdão nos anima e nos alegra. Que Ele também nos motive a testemunhar com palavras, ações e ofertas. Que possamos assim Te amar e amar o nosso próximo. Querido Deus, nós também Te agradecemos pela família, pelos amigos, pelo emprego, pelo estudo. Abençoa todas as famílias das congregações São Lucas, São João e Cristo para Todos. E também, Pai amado e querido, guia e orienta o Teu povo, a Tua igreja, que possamos assim, orientados por Tua palavra, seguir rumo à salvação eterna em Cristo Jesus. Tudo mais, querido e amado Deus, nós entregamos em Tuas mãos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe todos vocês hoje e sempre. Amém.